A maior inimiga de um pé de cacau, a doença conhecida como vassoura de bruxa, está provocando muitas mudanças na Bahia. Os prejuízos são grandes e o preço do cacau nunca esteve tão baixo. Mas o produtor reage como pode e começa a encontrar os caminhos do controle e da convivência. Você vai ver como a doença chegou no sul da Bahia e como está a situação hoje. A vassoura de bruxa entrou na Bahia há 2 anos atrás, em 1989. No início, o clima era de pânico entre os produtores. O governo começou uma verdadeira guerra contra a doença. Nos primeiros focos, no município de Uruçuca, plantações inteiras foram erradicadas pelos técnicos do Ministério da Agricultura. Valia tudo para impedir que a pior doença do cacau chegasse na Bahia. A preocupação tem razão de ser. A vassoura de bruxa é provocada por um fungo que se espalha com o vento e seca os ponteiros da planta. Os ramos mais novos ficam retorcidos como as garras ou a mão de uma bruxa. Os frutos também são atingidos e apodrecem. A vassoura de bruxa pode reduzir em até 50% o rendimento de um cacaueiro. 2 anos depois da tentativa de erradicação da vassoura de bruxa, é assim que está a área onde foi descoberto o primeiro foco. Um quadro desanimador que, segundo os donos das fazendas que existiam aqui, é a consequência de uma precipitação da CEPLAC. É o caso do seu Francisco Lima. Ele reclama que não conseguiu achar até agora uma alternativa econômica para o cacau na região. Esta área aqui eram 14 agricultores e essas 22 hectares nossa foi erradicada e, como vocês verificam, foi plantado milho, feijão, pepino, abóbora e não foi para frente. Um prejuízo total. Não deu certo. Não deu certo. A vassoura de bruxa está hoje espalhada por toda a região ao redor de Itabuna. São perto de 1.000 fazendas atingidas e 350 mil cacaueiros infectados. A previsão da CEPLAC é de que, num prazo de 5 anos, todo o sul da Bahia vai estar contaminado. Só que os produtores aprenderam muita coisa a respeito da doença nos últimos 2 anos. O combate radical do começo foi substituído pelo controle e pela convivência. Esta é uma das fazendas da família Barbosa Lima, no município de Ubaitaba. Aqui os empregados receberam treinamento para localizar e cortar os ramos doentes das árvores. Nos trechos mais críticos, foi realizada uma poda para diminuir o sombreamento. E os frutos agora são apanhados no ponto certo de maturação. Isso diminui em 10% a perda da colheita, o que compensa em parte o prejuízo causado pela doença. Além dessas medidas, todo o serviço administrativo das fazendas passou a ser controlado através de um terminal de computador. Essa é a planilha que foi feita para controlar o surgimento e até o próprio avanço da doença em cada fazenda. Então, na sua opinião, o produtor deve arregaçar as mangas e enfrentar a doença? Eu não tenho a menor dúvida. Porque a única atitude que ele tem que fazer é isso, é partir para cima do problema. Se ele não vai ao campo, se ele não cuida da fazenda dele, com certeza ele não vai conseguir sobreviver. O seu Euclides Neto é outro agricultor que está convivendo com a vassoura de bruxa. Ele tem uma grande propriedade no município de Piauí, com 90 mil pés de cacau. Agora, como é este trabalho, como o senhor está convivendo com a vassoura de bruxa? Bom, aqui, por exemplo, você vê uma árvore atacada, um broto com vassoura de bruxa, já um birro também, com aspecto de morango, também com vassoura de bruxa. Então, nessa almofada foró aqui, tem que se fazer um talho, tirando toda essa casca até dar na madeira mesmo do cacau. Onde houver qualquer sinal de parte afetada, tem que ser retirado. Retirado e queimado. Agora, esse trabalho todo está aumentando o custo de produção? Ora, como nós temos somente aqui 287 árvores afetadas, num total de 90 mil árvores, esse custo é imperceptível. E eu acredito até que esse trato mais intenso na área contribua até para que ela produza mais. O produtor de cacau começa a perceber que esse é o caminho.